conversa com a especialista. Hoje conversa com a especialista, a doutora Caroline Kist, está conosco mais uma vez. Bom dia, prazer tê-la aqui, doutora. Bom dia, prazer é meu. Bom dia, ouvintes também. Prazer novamente estar aqui com vocês. Legal. Para a gente falar sobre... bom, estamos no Outubro Rosa, né? Essa campanha que se espalhou pelo mundo inteiro, que é super importante para a gente conscientizar principalmente as mulheres, né? Os problemas que são recorrentes no corpo feminino, efetivamente. Se fala muito sobre, por exemplo, o câncer de mama, que tem a maior incidência do nosso país, mas tem outros problemas que também são comuns e que eu imagino que cheguem em muitos casos lá no seu consultório. Por exemplo, câncer de ovário. A gente tem uma alta incidência. Quais as mulheres que têm mais propensão a isso? Como é que essa doença tem atingido as mulheres brasileiras? Então, este final de semana que passou, eu tive no simpósio, foi o 6º simpósio de ovário, né? Com especialistas, que eu gosto muito, eu vou desde a 2ª edição. Ah, eu acho que é super importante, eu gosto muito, né, de câncer femininos. No interior, assim, e onde não tem serviço com tantos oncologistas, né, a gente tem que tratar tudo, né, mas quando vai nesses eventos eu gosto muito porque tu vai estar falando com especialistas. Foram especialistas de Porto Alegre, né, a maioria de Porto Alegre, do Brasil inteiro, assim, foi 3 dias falando sobre câncer de ovário. E agora está se começando uma campanha que se chama começamos outubro, hoje é dia 8, Uhum. mas é por isso que eu gostaria de falar de Setembro em Flores, né? Que está começando em Setembro em Flor, que é a conscientização dos cânceres femininos ginecológicos, né? Que ainda tem uma incidência muito alta. Câncer de mama é o primeiro em mulher, mas o que mais mata as mulheres em câncer nas mulheres é o câncer de ovário, tá? E quando chega para nós com sintomas, Uhum. é estágio clínico 3 ou 4 avançado. Então, assim, quando começar a dar sintomas, já está muito avançado. Então, ainda não existe screening, né? Que é assim um exame de rastreamento para o câncer de ovário no início, para se pegar no início, mas a gente está tendo, todo ano é bom ir, e eu gosto de me atualizar, tem coisas novas, né? A gente já sabe que tem uma quimioterapia que responde muito bem às pacientes, que também, junto a isso, tinha lá vários especialistas, tem oncologista, patologista, cirurgião oncológico, radiologista, radioterapeuta, tudo. Então, assim, a gente conversando, assim, discutindo, debatendo com os especialistas, e por isso que eu gostaria de falar, assim, que não existe um exame, às vezes faz um ultrassom, chega no teu consultório, doutor, eu fiz o preventivo e faço ultrassom transvaginal, e não foi descoberto câncer, Uhum. não vai ser descoberto. Esses exames não são de rastreio, não consegue detectar o câncer. E quais exames conseguem fazer isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, o câncer, assim, de ovário, não existe um exame de rastreio, mas o que a gente recomenda hoje, tá? É um exame ginecológico anual, tá? E na ginecologista anualmente, não é só o preventivo, é um exame físico que, né, as ginecologistas fazem isso aqui em Santo Ângelo. Tem dessa área pessoas maravilhosas que eu conheço, que fazem um trabalho muito bem. Então, assim, é fazer o exame físico. ah, Se a sua ginecologista não faz isso, cobre que ele examine. É o toque vaginal, porque não é só o colo de útero, né? Não é só. Mas tem ver vulva, vagina, tudo. Examinar também quando já se tem um câncer. É importante para avaliar a extensão com o exame físico, paramétros, que são coisas que para oncologistas vale muito a pena, né? É importante. Então, assim, ó, a ressonância, às vezes o paciente quer fazer ressonância. Desculpa, a ressonância não é a superior, é um exame ginecológico. Então, o exame ginecológico é mais importante ainda. Então, assim, não também ficar medindo o CA 125, que é o marcador para o câncer, Uhum. né, de ovário, todo ano também não adianta. O que tem estudos novos, e gostaria acho que as pessoas não têm conhecimento até, né, muito, é que o câncer de ovário, ele começa nas tubas uterinas, né?
pela embriologia, começa nas tubas uterinas. Então tá se começando, por isso que veio muita novidade, algumas coisas, novidade, tem todo ano, que não chegou no Brasil ainda, mas assim, que talvez isso vai chegar em breve, que nem eu falei outro dia para vocês. Hoje a gente tá falando uma situação sobre oncologia, amanhã é outra, né? Então, nos países nórdicos e no Canadá, tá se fazendo salpingectomia, ou salpingectomia, que é tirar tubas uterinas, vou falar de um modo mais leigo, tirar as tubas uterinas e ovário de forma que eles chamam oportunista, né? Tu vai fazer a vesícula, tirar, por exemplo, cirurgias abdominais mais altas, né? Vou tirar a vesícula, e é uma mulher menopausada já, ou uma mulher de mais de 40 anos que não quer ter filhos, né? Já tirar as tubas uterinas ou ovário. Ou vai tirar o endométrio, né, porque tá com miomas, alguma coisa assim, já se pensar em tirar a tuba uterina para não ter. Isso é preventivo, está se mostrando muito positivo. E o que veio muito satisfatório, já existe, assim, uma consolidação que pacientes mutadas são 25%, né, das pacientes hereditárias são mutadas, que é um câncer ligado ao câncer de mama. A história familiar é muito importante. Tu perguntar tanto consultando com ginecologista ou com oncologista, a história familiar, pacientes que, assim, principalmente familiares de primeiro grau, irmã, mãe, tudo é muito importante, mas também primas, pai, tudo, história familiar é muito relevante para fazer os marcadores que nem a Angelina Jolie fez, né? Sim. Que ela fez BRCA1, BRCA2, para ver se tem que fazer, tu é mutada, fazer mastectomia profilática ou fazer tua prole, né? Que a mãe dela teve um problema. A mãe dela teve. Então, isso é muito importante para tu testar. Tu tem 50%. Mas é como a senhora está falando, desculpa lhe interromper. Então, independe da idade das mulheres para começar a aparecer alguma coisa ou não? Não. A maioria é em idade mais velhas. Tá? A maioria. A maioria. Mas nada impede que precocemente. Mas pode acontecer precocemente em pacientes... 40 anos, por exemplo. 40 anos em pacientes mais nessas, que são 25% em torno de pacientes que são mutadas hereditariamente, assim, que passou genético, né? Então, essas pacientes tendem a ter pacientes com 40 e poucos anos com câncer de ovário, né? Então, provavelmente, assim, se indica teste genético para pacientes. Eu já atendi pacientes com 30 e poucos anos com câncer de ovário. Com câncer, seja um tipo histológico, assim, um tipo de câncer mais agressivo, paciente jovem, história familiar positiva, tem que ser testado. Então, a testagem é muito importante, assim, de fazer um painel genético, de mandar para o geneticista, de avaliar tudo isso. E, assim, estar ciente que só o preventivo não vai adiantar. Hoje nós não temos nenhum exame de imagem, nada que consegue fazer esse rastreamento, né? E então é importante ter esse conhecimento. O que nos veio também e deixou muito felizes, porque 80% a gente pega a maioria dos pacientes mais avançados, né? Que esse ano, início de setembro ali, um estudo Mirassol, que se chama, para quem quiser pesquisar, enfim, liberou uma droga nova, muito inteligente, né? Uma droga muito boa, com efeitos colaterais muito pequenos, que é para aquelas pacientes politratadas, como eu falei, aquelas pacientes metastáticas que estão em tratamento paliativo, mas que não é uma condenação, que existem outras linhas, né? Então, agora vai uma linha muito boa, que a gente está ansioso, que daqui acho que 3, 4 meses a Anvisa liberou, a gente vai poder usar ela em pacientes politratadas. E também já tem pacientes, quando são mutadas, tem uma droga para se utilizar de manutenção quando é mutada, olaparib. Tá começando a se usar imunoterapia também em algumas tumores ginecológicos. Então, tudo isso é muito importante, né? Tem vários tratamentos à disposição. Tá começando. Antes era mais limitado. Claro. E agora tá melhorando muito isso, né? Também existe a cirurgia citorredutora, existe um contexto inteiro, Sim, né? Então, muitas vezes não é só retirar o tumor. Não é só isso. Tem que fazer o tratamento adjuvante e é isso. Quando o paciente tem sintomas
que pode ser assim, sangramento na pós-menopausa. Inclusive, tem uma ouvinte que disse assim que retirou o ovário aos 42 anos, doutora Caroline, e que o gineco dela, ela retrata aqui, detectou, era o crescimento, talvez, do tumor e o fluxo sanguíneo muito alto. Aham. E daí retirou. É isso aí. E um dos sintomas pode ser fluxo sanguíneo, né? A menstruação prolongada ou aumentada, sangramento na pós-menopausa, a distensão abdominal, tudo isso pode ser sintomas de um câncer, né? De ovário, então tem que ficar, o endométrio, enfim, mas tem que observar essas alterações. Ah, Tu perceber que teu corpo não está funcionando da maneira correta, tu é a pessoa que se tu se perceber um autocuidado, né, com o teu corpo, tu perceber que alguma coisa não está certa do que é o teu padrão normal, tem que procurar um médico. E quanto antes procurar, sempre o diagnóstico precoce salva vidas. Então, quanto antes se tratar, a chance de cura é de mais de 90%. Então, assim, quanto antes procurar, que nem, né, teve de ovário, fez a conduta mais correta possível. A senhora falou aí a gente fala que o principal câncer é o de mama, no aspecto feminino, tem o autoexame, daí entramos aí no aspecto da situação das doenças ginecológicas, e a senhora falou do câncer de ovário, começa lá com exames, pesquisas no útero, tem o exame tradicional, o Papa Nicolau. É interessante se fazer, todas as mulheres devem se fazer, o que difere para essa situação? Todas devem fazer. Todas devem fazer até os 74 anos, tá? Todas devem fazer esse exame anuais. Agora entrou, isso é, por mais que a gente está falando que, assim, mais de 99% do câncer de colo de útero está relacionado ao HPV, tá? E, incrivelmente, 57% das mulheres da população não sabe disso. Por mais que a gente fale, divulgue, então a informação é muito importante. Então, sim, é importante o exame preventivo, muito importante, mas o exame preventivo bem feito, o exame também ginecológico bem feito, né? E agora, que nem eu falei, a gente pode ser a primeira geração sem o câncer de colo de útero, com a vacinação. A vacinação agora, veio no SUS, né? Tá disponível em meninos e meninas de 9 a 14 anos. Esse ano, em 2025, tá liberado até o final do ano. Quem não se vacinou até dos 15 aos 19 anos, certo? E então, assim, ó, a vacinação é muito importante. Legal. Tá? Mesmo quem assim já teve também o câncer, tem o câncer diagnóstico, eu recomendo também se vacinar. Né, existem alguns estudos em andamento com o tratamento, né, oncológico e mais a vacinação. E também uma dúvida. Doutora, eu tive câncer de colo de útero, né? Tratei tudo, ok. E o que mais? O que eu tenho que fazer a partir disso? Qual que é o meu segmento? Qual que é o acompanhamento? O HPV está ligado não só ao câncer de colo de útero, mas também câncer de vulva, de vagina, de cavidade oral, né, de cabeça e pescoço, câncer de anal, canal anal. Então, é importante fazer consultar com o seu médico ginecologista todo ano e também com o proctologista. Não precisa fazer uma colonoscopia, mas uma inspeção com o proctologista, uma anoscopia, que é um exame mais simples, que também é importante. E as mulheres que testaram, lá fizeram a vacina para HPV ou testaram que tem, né? Enfim, não é importante. Tem um parceiro fixo. É importante que o parceiro também seja vacinado, né? Não E pode só transmitir. ela, porque pode reinfectar, né? Pode Perfeito. reinfectar e transmitir. Então, é importante e né? Porque 9 a 14 anos antes da vida sexual, né? Para sim. começar antes, Tá certo. né? Mas também, e sempre se cuidar também, né? Depois com os contraceptivos, né? Tá certo. Doutora Caroline Kist, oncologista, está participando conosco aqui para a gente encaminhar a nossa conversa. Na primeira entrevista que a gente fez, a gente falou sobre o fato de que o câncer, hoje em dia, ele já não é mais uma sentença de morte como era antigamente, né? Não. A senhora falou sobre 3 tratamentos que existem hoje, que são opções, e é claro que cada tratamento vai ser mais adequado para um tipo de câncer, um tipo de paciente,
diferente, é muito complexo isso, né? Mas me chamou a atenção que a senhora falou sobre a imunoterapia, né? Que é um tratamento relativamente novo e que não é exatamente assim tão agressivo ao corpo, porque estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos contra aquele tipo de câncer, né? É uma das opções que a gente tem, né? Aprendeu, Eu só isso. fiz a lição de casa, viu só? Aprendeu muito bem, é isso aí. E a gente ficou muito feliz porque, assim, tem tumores, assim, que era avançado, colo de útero quando é avançado, era muito difícil o tratamento, muito, assim, o prognóstico ficou muito ruim. E agora tá se botando em colo de útero, de endométrio, a imunoterapia junto com a quimioterapia, tá mostrando bons resultados. E isso para nós é muito satisfatório, porque vai melhorar muito o tratamento, o prognóstico do paciente, tudo assim, né? Porque quando um tumor de colo de útero avançado, assim, era muito difícil tratar. Então agora as coisas estão melhorando, por isso a oncologia cada dia é um dia diferente do outro. Sim. E como tu disse, aprendeu bem, é o sistema de defesa que combate o câncer, ao contrário da quimioterapia que pega, né, vai lá e pega o câncer, né, as células cancerígenas, pega todos os outros as células boas também, por isso o cabelo, tudo. Então o tratamento da imunoterapia é menos deletérico, melhor, assim a qualidade de vida da paciente se mantém bem. Tem pacientes que vão consultar comigo que se mantêm em imunoterapia de manutenção e diz, doutora, eu não sinto nada, parece que eu não estou fazendo nada, eu vim aqui fazer um soro, acabou e vou embora, né? Então é ótimo, assim, né? Para a qualidade de vida do paciente é bem melhor, né? Mas tem o papel da quimioterapia ainda, que é muito importante, mas associando a imunoterapia e sempre a gente tá testando, né? Daqui a pouco cai fora a quimioterapia, só dá pra só individualizar o paciente, e sempre estudo. Daqui a pouco só a imunoterapia funciona, com a radioterapia, né? Claro. Então, todo dia se tem notícias novas e novidades na oncologia. Importante. Só uma curiosidade no final, a senhora fala que tudo tem preventivo, fazer os exames e consultar muitas vezes o profissional médico de confiança. O serviço público está preparado para dar esse atendimento à população? Ou ainda o serviço público está muito distante de dar essa atenção exatamente básica de encaminhamento às pessoas? Eu julgo que ainda tem falhas, tá? Na assistência básica. Por quê? Tem alguns postos de saúde que tem algumas pacientes minhas que, pelo SUS, que não vão no ginecologista, né? Que existe sim o preventivo para todas as pacientes que é disponível no posto de saúde, só que é feito por uma enfermeira, né? Vai lá, faz só o preventivo, não tem ginecologista no posto. Às vezes mal tem um clínico, né? Relata o doutor, o médico lá que aconteceu tal coisa, então nós estamos sem médico no postinho, enfim, né? E então elas não têm acesso a ginecologista, né? Não, eles sabem encaminhar, podem encaminhar, assim, quando chega, acho que aqui em Santo Ângelo, né? As filas, para chegar no NACOM, a fila é pequena, quando encaminhado, só que assim, até pedir um exame para o paciente de estadiamento, pedir um exame melhor para ver, é demorado ainda, então tem falhas na assistência básica, né? Quero fazer um ultrassom transvaginal, alguma coisa. Ginecologista não tem em todos os postos, né? Que deveria ter. Então, assim, ou os pacientes, assim, os médicos, né, não estão treinados, assim, só clínico geral não estão treinados para fazer um exame ginecológico. A gente tem isso, aprende na faculdade, mas, claro, depois vira clínica médica e não tem mais perde essa mão, essa destreza para fazer, e não é parte dele, teria que ser um especialista. Então, tem falhas. Tem falhas. Tem paciente minha que nunca foi no ginecologista. Imagina. Né? Nos dias de hoje, né? Preventivo Século até, XXI é inadmissível. é inadmissível, né? Mamografia também dão, ultrassom e mamografia dão. Mas se fala no outubro, mas assim, é de outubro a outubro. Claro. Não é só outubro. Claro. O câncer de mama tem que ser sempre, né? Todos os cânceres têm que ser sempre tratados e prevenidos quando surgirem.
Então, claro, existe agora uma conscientização maior, tudo rosa, enfim. Mas a gente tem que ver o que está por trás dos laços, das cores, dos tops, né? A gente não tem que dar vazão a isso o ano inteiro, né? Não só no outubro. Né, fazer os exames, fazer as coisas que precisam, né? Ajudar ajudar essas mulheres, né, que não têm condições, que nem eu digo, no meu cotidiano, né? Estou tratando uma paciente de colo no SUS, eu peço mamografia, eu peço isso de rotina, mas se não está ao meu alcance, tem que ficar à mercê do sistema básico de saúde, É né? verdade. Uma última pergunta que chegou de um ouvinte, doutora, que é o seguinte: a Rússia anunciou recentemente o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer, utilizando tecnologia mRNA e a combinação de vírus não patogênicos, chamada de Enteromix, previsão de distribuição gratuita ainda nesse ano lá para a população. É uma vacina composta por 4 vírus não patogênicos que atuam destruindo células tumorais e ativando a resposta imune do corpo contra o câncer. Mas a comunidade científica tem muitas dúvidas ainda sobre a eficácia, a segurança também dessa vacina, que se destina a pacientes já diagnosticados com câncer e não a questão da prevenção. A senhora tem informação sobre isso, sobre desenvolvimento de vacinas a nível internacional, essas coisas assim tão meio turvas ainda, né? Não, Não? tem ainda, tem andamento vacinas, Uhum. mas assim precisa de uma série de estudos, às vezes isso leva Anos, décadas. anos, porque a gente precisa um N de pacientes numa pesquisa. Um N é a quantidade de pacientes, né? A gente tem que ter dados robustos para isso, para distribuir uma vacina. Não é nada ligado, mas, por exemplo, a vacina do Covid Uhum. foi que não passou por todos os testes que tinha, porque Sim. era uma Coisa coisa emergencial. emergencial. Ah, É. muito bem! Emergencial. Então, é liberado Tá. por conta que precisava, estamos numa pandemia e era emergencial, então não dava tempo de fazer tudo aquilo, né? Sim. Doutora Carolina, começa a surgir perguntas aqui, vai Oh, Olha fazendo aí, ó. consultas aqui, ó. Deixa eu ver o nome da nossa ouvinte aqui, a dona Valmi. Ela diz assim: ó, quem faz tratamento, me corrija qualquer coisa aqui, doutora tá, Carolina. claro. Sunitinib. Tá, Sunitinib. isso. Tem efeitos colaterais? Tem muitos. Tem muitos. Tem. Aham. O que é esse medicamento? O que é? É um medicamento Hum. que a gente usa que pode ser para hepatocarcinoma, né? Que agora entrou Hum. no SUS. E que efeitos Tá. colaterais são esses? Ai, pode dar diarreia, fadiga. Quando tu olha assim, o paciente, às vezes olham para ele assim que o paciente fica amarelo, né? Não é icterícia. Daí eles dizem, "Mas tu tá amarelo, ictérico?" Eu digo, não, é um efeito colateral do medicamento. Descamação das mãos também, e também tu pode usar para câncer de rim também, né? Mas assim, antes eu tinha que judicializar. Esse mês entrou no Agora, SUS, esse entrou na medicamento aí, PAC, que consegue bacana. colocar. Legal. Essa paciente tem câncer de quê? Ela não entrou Não em especificou. detalhes aqui, ela só tá. perguntou se quem faz tratamento com esse medicamento É tem que efeitos todos, colaterais. é que Eu acho que todos têm. talvez ela está sofrendo algum, não sei, Tá. É que todos têm alguns efeito sintomas. colateral. Todos, mas assim, pode ser que. Mas o sunitinib dá. Mas ele é bem tolerado, só que assim, Tá. aí cabe ir no médico, porque eu já tive pacientes minha que chega um certo momento, vamos diminuir e reduzir a dose. Vamos Uhum. reduzir da dose, vamos intercalar também, né? Então assim, tem muita coisa para ser feita, né? Então, que dá para manejar as toxicidades da droga, depende do paciente. A individualização do paciente é de cada um, né? Claro. Assim, Uhum, tu uhum. tem que individualizar. Natural. Então, aí por isso, vai vendo o paciente a cada tanto tempo, vendo como é que tá tolerando a droga, mesmo com os efeitos colaterais, não, tá tudo bem, enfim. Mas eu tive uma paciente que usou sunitinib que teve uma resposta ah, cheia de metástase É. e que pelo SUS e que teve uma resposta radiológica completa, Hum. ou seja, remissão completa, Legal. já faz 2 Bacana. anos e meio. Que bom. Ótimo. A pessoa quer marcar uma consulta com a doutora Caroline Kist, como é que faz? Onde é que a senhora atende e o contato? Eu atendo na Clínica Com, tá? Que é ali perto do lado do Hospital das Missões. Regional Uhum. das Missões. Regional Hospital das Santo Ângelo, Missões. Hospital É, Santo que todo Ângelo. mundo conhece.
Regional das Missões mudou agora. É Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, tá? Ligar pra lá. Tem o telefone, eu não sei de cor. Celular, vamos buscar aqui. Já passo. Que aí a gente tem o contato aqui. Mas a gente pode deixar o contato também depois pro pessoal aqui Sim. ligar, né? Clínica Com, em Santo Ângelo. Isso, eu não sei de cor, mas lá é o WhatsApp também e o telefone. Tá certo, então. É o 33 13 44 50. Isso aí. 44,50. Agora que eu 33 me 13, lembrei. Isso. Legal. Aham. Nada como a memória RAM, A memória. chamada Google. Ah, Gostou agora, né, gostei, doutora né? Carolina? Para isso sim, mas por favor, eu digo para meus pacientes, Até porque não não tem pesquisem no médico ali de Google. plantão, né? Não pesquisem no Google, não tem médico de plantão ali, não. Tá Não, certo, tu vai então. achar outras coisas que vai até O chegar melhor comigo, tu vai se é escabelar. médico presencial. médico Vai de se verdade. escabelar até chegar lá. Doutora Aham. Caroline, muito obrigado pela entrevista, pelas respostas, enfim. E voltamos a conversar em breve. Sim, em breve, no próximo, eu quero falar só sobre Outubro Rosa. Tá certo, E Tá então. aqui o Matheus, um grande abraço para a doutora Carol, já Olha está aí, bem ó. íntimo, somos pacientes dela, minha esposa, ótimo atendimento, salvou minha esposa, não Pô, que tem legal. hora e lado para conversar com ela. A Josi é a esposa do Matheus. Conheço sim a Josi, um beijo para os dois. Ela, não vou expor, mas teve um tratamento, no início chegou apavorada, né, como aquela normal Natural. dos pacientes, mas teve um baita tratamento, tá curada, tá? Só tá em Isso. segmento e indo muito bem, obrigada. Legal. Isso é Aham, legal quando tu tem trabalhando, um profissional que está ao lado ali do paciente seguindo a e vê vida. esse resultado. né? E assim, são íntimos, já fantástico. conta hoje chega na consulta para contar a novidade da vida, tudo. Bacana. Aham. Vamos ao intervalo de notícias e daqui a pouco a gente tá de volta.